Você já percebeu que as maiores batalhas da vida não acontecem diante das pessoas, mas dentro de nós? É no silêncio da madrugada, é no quarto fechado, é naquele momento em que ninguém vê nossas lágrimas que descobrimos quem realmente somos diante de Deus. Vivemos em uma geração barulhenta. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer ser visto. Mas Deus ainda continua atraindo homens e mulheres para um lugar secreto. Um lugar onde não existem aplausos, não existem câmeras, não existem máscaras. Apenas você e Deus. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida hoje. Porque muitos conhecem sobre Deus, mas poucos conhecem a presença de Deus. Muitos sabem cantar, sabem pregar, muitos sabem publicar versículos, mas poucos sabem permanecer sozinhos com o Pai. E é nesse lugar escondido que os céus verdadeiramente se abrem. A Bíblia diz em Mateus 6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Perceba algo poderoso aqui. Jesus não disse se você orar. Ele disse quando você orar. Sabe por quê? Porque a oração não era uma opção. Era parte da vida espiritual. Mas existe algo ainda mais profundo. Jesus falou sobre fechar a porta. Isso significa separar-se do barulho, separar-se das distrações, separar-se daquilo que rouba a nossa comunhão com Deus. O mundo nos ensina a correr, mas Deus nos chama para permanecer. E sabe qual é o problema? Muitos querem o poder público, sem desenvolver uma intimidade privada com Deus. Querem milagres, mas não querem secreto. Querem autoridade espiritual, mas não querem oração. Querem até mesmo ouvir Deus, mas nunca silenciam a própria alma. Escuta isso. Ninguém permanece forte diante das pessoas se estiver vazio diante de Deus. Foi lá no lugar secreto que Davi venceu antes de enfrentar Golias. Enquanto ninguém observava, Davi adorava, ele cantava, ele buscava. O campo escondido preparou o rei que o mundo conheceria depois. Também foi no secreto que Daniel desenvolveu coragem antes da cova dos leões. Existia um homem ajoelhado 3 vezes ao dia. Foi também no lugar secreto que José permaneceu fiel. Foi no secreto que Elias ouviu a voz suave de Deus. Foi naquele lugar secreto que Paulo recebeu revelações. E foi no secreto que Jesus passava noites inteiras falando com o Pai. Até o Filho de Deus precisava do secreto. Agora, imagina a gente. Existe um nível de intimidade com Deus que nunca será alcançado no meio da correria. Você pode frequentar cultos, pode ouvir pregações todos os dias, pode até conhecer a Bíblia intelectualmente, mas existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e caminhar com Deus. O lugar secreto transforma pessoas comuns em homens e mulheres cheios da presença. Porque no secreto, Deus trata aquilo que ninguém vê. Ele confronta o nosso orgulho,
a nossa ansiedade, nossos medos, nossas feridas escondidas. E é por isso que muita gente evita esse lugar secreto. Porque no secreto não conseguimos fingir. Ali não existe aparência espiritual. Deus, Ele vê tudo. Ele vê a lágrima que você esconde. Ele vê o cansaço da sua alma. Ele vê as perguntas que você nunca contou para ninguém. E mesmo assim, Ele continua chamando você para perto dele. Talvez você tenha se afastado, talvez sua oração tenha esfriado, talvez você esteja vivendo apenas uma rotina religiosa, mas Deus ainda sente saudade da sua presença, meu amado e minha amada. Olhe para Adão no jardim. Antes do pecado existia comunhão. A Bíblia mostra Deus caminhando com o homem. E sempre foi o desejo do Pai esse relacionamento. Não uma religião vazia, não aparência, não performances espirituais, mas sim um relacionamento verdadeiro. O problema é que o pecado fez o homem fugir da presença. E até hoje, muitos continuam escondidos. Escondidos atrás de distrações, escondidos atrás do orgulho, escondidos atrás da ocupação excessiva. Mas existe algo impressionante. Mesmo quando o homem se esconde, Deus continua te procurando. Assim como perguntou no Éden: Adão, onde estás? Hoje Deus continua perguntando. Não porque Ele não sabia onde você está, mesmo porque Ele sabe de tudo, mas porque deseja trazer você de volta para perto dele. Existe uma força sobrenatural no secreto. É lá que recebemos direção, é lá que recebemos consolo, é lá que o coração é renovado. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus deseja primeiro nos ensinar dependência. Porque o secreto não é apenas um lugar de pedidos, é um lugar de transformação. Quanto mais tempo passamos diante de Deus, mais parecidos com Ele nos tornamos. Moisés desceu do monte com seu rosto brilhante. Por quê? Porque quem permanece na presença carrega marcas da presença. E talvez seja exatamente isso que falta em muitos cristãos hoje. Será que falta para mim e para você? Muito conteúdo, pouca presença, muito entretenimento espiritual, pouca intimidade verdadeira com Deus. Existe uma diferença enorme entre falar de Deus e andar com Deus, como eu já tinha dito para vocês. O secreto muda isso. No lugar secreto aprendemos a ouvir, aprendemos a esperar, aprendemos a confiar mesmo sem entender. Eu vou dizer algo forte. Grandes homens de Deus nunca foram construídos em público. Primeiro Deus os escondeu. Veja bem, antes de usar Moisés, o deserto. Antes de usar Davi, os campos. Antes de usar Paulo, o anonimato. Antes de lançar Jesus ao ministério, o silêncio dos anos ocultos. O céu trabalha profundamente no invisível, enquanto as pessoas estão preocupadas em aparecer. Deus continua procurando quem tenha uma verdadeira vida no lugar secreto dele. Porque a verdadeira autoridade espiritual, ela nasce da intimidade. E sabe o que é mais bonito? O secreto não exige riqueza, não exige posição, não exige fama. Qualquer pessoa pode entrar nesse lugar. Uma dona de casa, um jovem, um idoso, alguém quebrado emocionalmente, alguém cansado da vida,
Basta o quê? Basta ter fome de Deus. Talvez hoje você esteja emocionalmente esgotado. Talvez ninguém entenda a sua dor. Talvez você sorria diante das pessoas, mas esteja chorando aqui dentro. Existe um lugar onde a sua alma encontra descanso. É a presença de Deus. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O mundo, ele oferece distrações. Jesus oferece descanso. O mundo oferece barulho. Jesus oferece paz. E essa paz nasce no secreto. Não é uma paz baseada nas circunstâncias. É uma paz baseada na presença dele. Paulo estava preso e tinha paz. Daniel estava na cova e tinha paz. Jesus estava no barco durante a tempestade e o que ele fazia? Ele dormia, ele tinha paz. Porque quem aprende a habitar na presença de Deus desenvolve estabilidade espiritual. As tempestades continuam existindo, mas o coração permanece firme. O Salmos 91 começa dizendo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você percebe? Não é visitar o esconderijo, é habitar. Isso fala de permanência, constância, um relacionamento contínuo. Deus não quer encontros ocasionais, Ele quer intimidade diária com Ele. E talvez hoje o Espírito Santo esteja chamando você de volta ao secreto, de volta à oração sincera, de volta à presença, de volta ao altar de Deus. Porque existem guerras que não serão vencidas apenas com força humana. Existem prisões emocionais que só quebram na presença de Deus. Existem feridas profundas que apenas o Pai consegue curar. E lá, no lugar secreto, é que Ele, Deus, restaura, fortalece, renova. Talvez ninguém perceba imediatamente a sua mudança, mas quem passa tempo com Deus inevitavelmente começa a refletir Deus. As palavras mudam, as atitudes mudam, os desejos mudam. A presença transforma tudo. Então hoje eu quero deixar uma pergunta para você. Quanto tempo faz desde que você esteve verdadeiramente sozinho com Deus? Não para repetir palavras religiosas, mas para abrir a sua alma, não apenas para pedir, mas para permanecer. Porque o lugar secreto não é um peso, meu amado. Ele é um convite do próprio Deus. E talvez o milagre que você procura não esteja em um palco, mas em um quarto fechado. Talvez a resposta que você tanto deseja esteja esperando no secreto. Talvez Deus esteja apenas esperando você desacelerar para ouvi-lo novamente. Então, entra no quarto, fecha a tua porta, desligue as distrações, silencia a alma e descubra que existe um Deus esperando por você no lugar secreto. Um Deus que ainda fala, que ainda cura, ainda transforma, ainda abraça filhos cansados. Porque quem aprende a permanecer no secreto nunca mais sai da presença de Deus da mesma forma. E quando você sair daquele lugar, do lugar secreto, talvez o mundo nem entenda o que aconteceu, mas a sua alma saberá que você realmente esteve com Deus. Amém?